resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. É isso sim. Seja muito bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Aula de hoje, a força de começar relações com verdadeira amabilidade, ou seja, sendo amável, ok? A força que tem começar uma relação sendo amável, ok? Estamos estudando o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, da Fundação Dale Carnegie. Estamos no módulo 3, Como Merecer e Manter a Confiança das Pessoas. Estamos no capítulo 4, Comece de um Jeito Amigável. Capítulo 4 eu dividi em duas partes, tá? Para que a aula ficasse bem dinâmica e você conseguisse assistir em qualquer tempinho livre. Já fizemos a parte 1 e hoje é a parte final do capítulo 4, ok? Não assistiu a primeira parte? Volta uma aula e assiste. É importante para você entender o que a gente vai falar aqui hoje. Joia? Então vamos lá. Sempre começando com a pergunta sobre a sua vida, porque você para pensar e responder. E aí eu te teletransporto automaticamente para o assunto do livro, sem você nem perceber, tá? Então vamos lá. Quando você tenta criar uma conexão com alguém, a sua primeira preocupação é conquistar a pessoa ou você realmente quer demonstrar que ela importa para você? É uma pergunta, gente, que parece simples, mas não é. Ela revela uma diferença enorme, né? Entre você criar uma relação verdadeira e você apenas tentar chamar a atenção da pessoa. Muita gente entra numa conversa pensando o que ela precisa fazer para aquela pessoa gostar dela, né? Só que talvez a questão mais importante seja como que ela pode fazer essa pessoa sentir que está diante de alguém que realmente se importa com ela, né? Então, assim, é diferente, a questão a se pensar é outra, né? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Por isso que o título da aula é a força que tem começar uma relação sendo verdadeiramente amável, ok? Então, vamos lá. Vamos seguir o nosso estudo do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, chegando na parte final do capítulo 4, Comece de um Jeito Amigável. Então vamos para o livro, depois eu vou pegar o coração do texto, gerar uma ferramenta de transformação para você aplicar na sua vida real hoje, assim que terminar de assistir essa aula. É coisa simples, é o famoso tijolinho da construção. Todo dia eu solto um tijolinho novo. Se você vier aqui todo dia assistir a aula e pegar o tijolinho, você vai construir uma mansão em pouquíssimo tempo, ok? E esse é o meu propósito, tá? De estar aqui é ajudar você a melhorar a sua vida em todas as áreas, em todos os sentidos. Fazendo isso, você melhora a vida de todo mundo que está ao seu redor e o universo devolve para mim, tá? O universo é o poder de execução de Deus, né? O universo devolve para mim todo o bem que eu estou fazendo para vocês, ok? Vamos lá, vamos para o livro. Certa vez, Abraham Lincoln disse: eu não gosto daquele homem, tenho que conhecê-lo melhor. Se você acredita que construir uma relação amistosa será crucial para alcançar o resultado desejado, utilizar mensagens de texto, chats ou outras formas abreviadas de comunicação não o levará muito longe. Cachorro abençoado do vizinho. Vamos lá. Com a limitação de espaço e a ausência de entonação e de sinais não verbais que o ajudem a transmitir o que está sentindo, será muito difícil criar o nível de comunicação necessário para transmitir amabilidade. Se você não consegue marcar um encontro pessoal, pelo menos utilize um meio de comunicação que lhe proporcione tempo e espaço para transmitir o grau de amabilidade que regia as relações humanas na época de Dale Carnegie. É preciso ter criatividade e um pouco mais de tempo para replicar o efeito de um sorriso caloroso e de um firme aperto de mãos, mas é possível. As redes sociais exigem que os líderes empresariais
comecem a pensar como donos de lojas de cidadezinhas, afirma o empreendedor Gary Vaynerchuk, autor do livro Gratidão: Como gerar um sentimento incrível de satisfação em todos os seus clientes. Isto significa valorizar o longo prazo e evitar parâmetros de curto prazo para medir o seu progresso. Em resumo, o empresário terá que reaprender a ética e as habilidades que eram naturais para os nossos bisavós. Apenas as companhias que descobrirem como se comportar da forma antiquada e com autenticidade terão a possibilidade de competir. Houve uma época em que as pessoas saíam de casa usando as melhores roupas e cumprimentavam todos com quem cruzavam a caminho do trabalho. Era uma época em que um encontro era realmente um encontro. E conversar significava visitar alguém e não usar o telefone. Embora hoje possamos interagir com pessoas do outro lado do mundo e as conexões presenciais sejam cada vez menos frequentes, ainda é crucial tratar as pessoas da mesma forma que as trataria se estivessem diante de você. Dono de um crescente império de vinhos, Vaynerchuk explica: falamos com cada indivíduo como se estivéssemos a seu lado, na casa de sua mãe, para jantar. Esse é o comportamento adequado, pois coloca a responsabilidade exatamente onde deve estar, nos ombros do mensageiro. O erro que muitos cometem é transferir o ônus da responsabilidade para o destinatário da mensagem. Usamos as respostas do nosso interlocutor como o único parâmetro para saber se adotamos a abordagem correta ou causamos a impressão correta. Isso é um problema por 2 motivos. Primeiro, porque gera preguiça na hora de avaliar o papel das motivações na formação de elos. Se nosso único motivo para formar uma conexão é obter uma ótima resposta, tendemos a ser meros provocadores, preocupados apenas com o próximo grande truque para atrair o interesse das pessoas. O problema é que a capacidade de impressionar o outro tem pouco valor quando tentamos formar uma conexão verdadeira. Segundo, respostas podem ser enganosas, sobretudo no começo. Um tweet pode gerar muitos retweets, mas isso não significa que os que retweetam sua mensagem se tornaram seus fãs ou amigos. Eles podem estar pensando em outras pessoas que podem se beneficiar da mensagem ou talvez se interessem pelo seu produto. Ou pior, talvez só estejam retweetando sua mensagem para fazer os outros rirem de sua falta de conhecimento, sinceridade ou tato. Uma campanha de marketing online pode causar um pico nos acessos no site ou uma campanha na mídia impressa pode gerar muito burburinho. Mas empresários sensatos sabem que isso não significa que relacionamentos estão sendo criados. Existe uma grande diferença entre engajamento e interesse. O interesse é irritante de diversas maneiras. Frequentemente começa e termina num nível superficial, porque as principais emoções provocadas são a curiosidade, a surpresa e a antipatia. Já o engajamento ocorre num nível mais profundo e atinge os valores essenciais da pessoa. E quando atingimos esses valores essenciais, somos considerados merecedores de um relacionamento. Quando você se envolve com outra pessoa de forma amigável, informa ela que é merecedora de amizade. Alguém que você gostaria de chamar de amigo. É por isso que quem semeia cortesia colhe amizade. Se você quer ser seguido e ter a sua voz ouvida, comece o relacionamento de forma amigável. A primeira impressão é muito mais memorável do que qualquer coisa inventada por alguém que só quer atrair a sua atenção. Muitos anos atrás, quando ainda era um garoto que caminhava descalço pelo bosque para ir a uma escola rural,
no noroeste de Missouri, Dale Carnegie leu uma fábula sobre o sol e o vento. A história serve como um lembrete do poder que tem o princípio de conquistar a confiança dos outros. O sol e o vento discutiam para saber quem era o mais forte. Em certo momento, o vento disse: "Vou provar que sou eu. Está vendo aquele velho de casaco? Aposto que consigo tirar o casaco dele mais depressa do que você." O sol se escondeu atrás de uma nuvem e o vento soprou até quase se transformar num tornado. Porém, quanto mais forte o vento soprava, mais o homem se agarrava ao agasalho. Por fim, o vento desistiu. Em seguida, o sol saiu de trás das nuvens e abriu um sorriso gentil para o velho, que logo em seguida começou a secar a testa e por fim tirou o casaco. No fim, o sol disse ao vento que a gentileza e a amizade eram sempre mais fortes do que a fúria e a força. Essa é uma lição útil em uma época que parece recompensar volume, velocidade e impacto. Essas recompensas têm pouco valor a longo prazo, pois um engajamento duradouro precisa ser continuamente autenticado com benefícios e confiança mútuos. Se você não estabelecer alicerces para os dois desde o início, utilizando para isso um sentimento amistoso, ficará mais difícil conquistá-los a cada dia que passa. E se esperar demais ou tentar chamar a atenção de forma rasa, não convencerá o outro a formar um vínculo real. E implorar por comprometimento nunca é algo positivo. O envolvimento deve ser sincero para funcionar, escreve Vaynerchuk. Nunca subestime a capacidade das pessoas de detectar de longe uma tática covarde e burocrática. Esse é um grande motivo pelo qual tantas empresas que se limitam a mergulhar o dedão do pé nas redes sociais fracassaram de forma contundente. Fazer amigos começa com amabilidade e generosidade. Ok? O capítulo 4 termina aqui. Só um spoiler para vocês. Próxima aula a gente começa o capítulo 5, que se chama Descubra uma Afinidade. Então vai ser um capítulo muito legal, muito amistoso, ok? Então vamos lá conversar sobre o final do capítulo 4, porque tem ouro aí, tá? O autor deixou ouro pra gente aqui. Bom, nessa parte final do capítulo, o livro ele traz uma ideia central, né? Que relacionamentos fortes não começam sob pressão, certo? Eles não começam com estratégias artificiais, tentando impressionar, né? Eles começam com amabilidade, né? O capítulo, ele começa com uma frase... O final do capítulo 4 começa com uma frase, né, do Abraham Lincoln. Eu não gosto daquele homem, tenho que conhecê-lo melhor. Essa frase, gente, carrega uma grande reflexão, né? Quantas vezes você julgou alguém muito rápido, né? Você criou uma opinião antes de conhecer a história da pessoa. Você interpretou uma mensagem sem entender a intenção dela. Você formou uma impressão baseada em poucos segundos. Só que o Lincoln mostra uma atitude diferente, né? Que quando existe resistência, talvez o caminho não seja você se afastar imediatamente. Talvez seja buscar compreender melhor, né? É isso que o livro está ensinando, que muitas barreiras desaparecem quando você escolhe conhecer a pessoa antes de julgar. Olha o primeiro bingo aí, certo? Então, quando você quer construir uma relação importante, a forma como você inicia essa conexão faz toda a diferença, né? O livro explica mensagens rápidas, textos curtos, comunicações sem contexto, dificultam a transmissão amável, né? E uma relação humana não é construída só pelas palavras. Também envolve o tom de voz que você fala, a sua expressão, a sua presença, a sua intenção, né? Então, assim,
um sorriso verdadeiro, um aperto de mão sincero, um olhar que demonstre atenção, né? Tudo isso comunica, né? E comunica uma coisa que uma mensagem fria muitas vezes não consegue transmitir. Só que isso não significa que a tecnologia vai impedir uma conexão real entre as pessoas, não. Isso significa que você precisa usar com mais consciência, né? Se você não pode estar pessoalmente com alguém, você tem que encontrar uma forma de transmitir a mesma consideração por ela que você ia demonstrar frente a frente. Essa é a lição hoje do livro, né? Que a distância, ela pode limitar a presença física, mas nunca a humanidade, né? Outro bingo aí. Então hoje você consegue conversar com pessoas que estão do outro lado do mundo. Você tem ferramentas que os seus antepassados nem sequer imaginaram, né? Só que tem um desafio aí também, porque quanto mais fácil ficou você enviar uma mensagem, mais difícil parece você conseguir demonstrar uma proximidade verdadeira, né? E aí o livro traz a visão do Gary Vaynerchuk, né? Que afirma que as redes sociais exigem que os líderes das empresas, né, que querem vender nas redes, pensem como aqueles donos das pequenas lojas, né? O que isso significa? Significa que você tem que conhecer as pessoas, valorizar as relações de longo prazo, tratar cada contato como alguém real e não como apenas um número, né? Então imagina um pequeno comerciante de uma cidade antiga. Ele conhecia os clientes, ele sabia os nomes, ele entendia as necessidades deles. Então ele criava confiança através daqueles pequenos encontros que eram repetidos. E esse comportamento continua sendo poderoso, mesmo no mundo digital. A lição do livro é que a tecnologia mudou a forma de conversar, mas não mudou a necessidade do ser humano de ser valorizado. Olha o bingo aí. Então, muita empresa hoje busca resultado rápido. Quer número, curtida, visualização, compartilhamento. Até esqueço tudo que tá aí, né? Só que o livro mostra que tem uma diferença entre você chamar atenção e você construir uma relação, né? Uma pessoa, ela pode receber milhares de interações e ainda assim não criar nenhuma conexão verdadeira. Porque interesse não é igual a relacionamento, né? Uma publicação que você faz pode gerar curiosidade, comentários, compartilhamentos, só que não significa que você construiu uma relação ali. Isso que o livro está ensinando, que uma atenção momentânea não substitui uma confiança que é construída. Aí outro bingo, né? Esse ponto eu acho que é muito importante, porque muita gente confunde o engajamento com conexão, né? São coisas diferentes. O interesse, ele pode até surgir por curiosidade, né? A pessoa fica surpresa, até mesmo quando a pessoa discorda de você, né? Uma pessoa, ela pode prestar atenção numa coisa sem realmente criar uma ligação com você. Agora, o engajamento verdadeiro, ele acontece quando você toca numa coisa profunda da pessoa, né? Você alcança os valores dela, você demonstra respeito por ela, você cria uma experiência positiva nela, né? É nesse momento que a pessoa começa a te enxergar como alguém digna de confiança, né? É isso que o livro está falando, que pessoas não criam vínculos só com mensagens, elas criam vínculos com sentimentos, bingo de milhões, né? Então, quando você se aproxima de alguém de uma forma amigável, você está transmitindo para ela uma mensagem de que ela é importante, de que você quer construir uma coisa positiva com ela, de que tem espaço para respeito nessa relação, né? Isso é poderoso. Por isso que tem uma frase que o livro traz, que quem semeia cortesia, colhe amizade, né? Essa ideia tem muita profundidade, porque muita gente fica esperando receber consideração dos outros sem nem oferecer isso para os outros, né? E fica esperando confiança antes de demonstrar confiança.
fica esperando uma abertura antes de criar um ambiente seguro para o outro ver, né? E as relações não funcionam assim, elas funcionam como uma plantação. Então, primeiro você tem que colocar a semente, depois você tem que cuidar dessa semente, para depois só você conseguir colher os frutos. Todo mundo quer colher os frutos sem plantar a semente, né? É isso que o livro está te mostrando, que amizade, confiança, respeito começam com pequenos atos de generosidade. Bingo, né? Então, se você quer que a sua voz seja ouvida, você tem que começar criando um ambiente onde as pessoas desejem ouvir você. Olha aí, né? Se você quer ser seguida, você tem que começar sendo alguém que merece ser acompanhada. Se você quer construir conexões, você tem que começar oferecendo uma experiência positiva. A primeira impressão, gente, deixa uma marca, né? E essa marca, ela é muito mais forte do que qualquer tentativa artificial que você tiver de chamar a atenção, tá? O livro também traz uma história que acompanhou a infância do autor, né? Uma fábula simples, mas com uma mensagem super poderosa, né? Que é a disputa entre o sol e o vento. O vento achava que a força dele era superior, né? Viu um homem caminhando com um casaco e disse que ia conseguir retirar o casaco dele rápido, né? Soprou forte, com intensidade, com violência, e quanto mais o vento aumentou, mais o homem segurou o casaco. Ou seja, quanto mais pressão a pessoa recebeu, mais a pessoa resistiu. E aí o vento cansou, né? E aí chegou a vez do sol. E o sol não tentou vencer pela força, ele não tentou obrigar, pressionar, ele só apareceu, sorriu, né? Aqueceu, demonstrou gentileza, né? E aí fez calor, o homem naturalmente retirou o casaco. A mensagem aqui é clara, gente, que a amizade e a gentileza conseguem resultados que a força nunca vai alcançar, ok? Essa é a mensagem do livro. Que pessoas não se aproximam porque foram pressionadas, elas se aproximam porque elas se sentiram seguras. Olha o bingo aí, né? Essa história, ela é antiga, mas ela é extremamente atual, se você parar para pensar, né? Hoje em dia, muitas vezes, a recompensa é para quem fala mais alto, né? Quem aparece mais, quem gera mais impacto imediato, né? Só que volume, gente, não significa conexão, né? A velocidade não significa confiança. Então, uma mensagem pode alcançar milhares de pessoas muito rápido, mas uma relação verdadeira, não, precisa de alguma coisa maior, tá? Precisa de autenticidade, de cuidado, de reciprocidade. O livro está te mostrando isso, que o que chama a atenção pode iniciar uma conversa, mas só a confiança que vai sustentar essa relação, ok? Temos mais um bingo aí, né? Agora eu quero que você pense nas relações da sua vida, né? Quem que realmente te marcou? Né? Provavelmente não foi aquela pessoa que tentou te impressionar a qualquer custo, né? Foi aquela que fez com que você se sentisse respeitada, ouvida, valorizada, né? Que demonstrou um interesse verdadeiro por você. Porque uma relação forte, ela não nasce de uma grande apresentação, ela nasce daqueles pequenos momentos de consideração, né? Então, um comentário sincero, uma pergunta feita com interesse, uma atitude generosa, né? Um cuidado que demonstra para você que a pessoa está te vendo, né? E o livro, ele também alerta sobre um erro, né? Que é muito comum, que muita gente transfere para outra pessoa a responsabilidade da conexão. Então, a pessoa pensa que já fez a parte dela e que agora depende da resposta da pessoa. Só que tem um problema em enxergar as coisas desse jeito, porque a sua intenção também importa. Então, se o único objetivo, quando você cria uma relação, é você receber uma resposta positiva, você vai acabar tratando as pessoas como ferramentas, né? Para você conseguir validar o seu interesse. Então, você começa a buscar uma técnica perfeita, uma frase perfeita, uma estratégia perfeita, né? Mas você esquece o principal, que tem uma pessoa ali do outro lado, certo?
Isso que o livro está tentando deixar claro, que relações verdadeiras, perdão, não são construídas quando você tenta controlar as respostas que vêm para você, né? Elas são construídas quando você oferece valor para o outro, né? Mas sincero, um valor sincero. Então imagina alguém que faz um elogio só para receber algo em troca, né? Alguém que demonstra um interesse só porque quer uma vantagem. Talvez essa pessoa ela até consiga a atenção por algum tempo, mas dificilmente ela vai conseguir a confiança do outro. Porque as pessoas percebem, gente, quando tem uma intenção verdadeira e quando tem apenas uma estratégia, mesmo que esteja escondida. E aí, como o livro fala, né, através do Gary Vaynerchuk, o envolvimento tem que ser sincero para funcionar. Então, quem consegue identificar quando que uma pessoa, ou até mesmo uma empresa, né, está apenas seguindo uma fórmula sem realmente se importar, essa pessoa não vai confiar, né? E isso explica por que tanta tentativa de relacionamento nas redes falham. Porque tem presença, publicação, movimento, mas não tem humanidade, né? É isso que o livro está jogando na cara, que a autenticidade não é uma técnica de comunicação. A autenticidade é a base para qualquer conexão durar, né? Quando você conversa com alguém, se pergunte, né? Você está tentando criar uma relação com essa pessoa? Ou você está apenas tentando conseguir alguma coisa dessa pessoa? Porque essa diferença muda a energia que vai ter essa conversa, né? As pessoas não querem sentir que elas são apenas uma oportunidade para você. Elas querem sentir que elas são pessoas, né? Com as histórias delas, os valores, os sentimentos delas. E aí, quando você começa uma relação dessa forma, aí o poder acontece, né? Porque a confiança, ela deixa de ser uma obrigação, ela é uma consequência natural dessa relação, ok? É isso que o livro está entregando de bandeja, que quem começa oferecendo respeito, aumenta a chance de receber depois confiança, ok? Agora eu quero que você pense em como que isso aparece na vida profissional, né? Quando você atende um cliente, conversa com um colega, apresenta uma ideia. Até mesmo quando você responde uma mensagem, você está apenas transmitindo aquela informação ou você está criando uma experiência para o outro? Percebem? Porque assim, duas pessoas podem enviar exatamente a mesma mensagem, mas a diferença vai estar na intenção por trás daquela mensagem. Uma pode mandar de forma fria e automática. A outra pode transmitir cuidado, consideração através da mesma mensagem. A diferença está no sentimento colocado ali. É justamente isso que inicia uma relação, amigável, né? Então, chegando no final do capítulo, você percebe que começar uma relação de maneira amigável não é apenas ter uma técnica de comunicação, é uma escolha. Você está escolhendo como você vai se comportar, né? Você está decidindo que antes de você tentar convencer alguém, você primeiro quer criar um ambiente de respeito. Antes de você buscar influenciar alguém, você está construindo confiança, né? Antes de você querer ser lembrada, você quer fazer a outra pessoa se sentir reconhecida. Essa é a mensagem, que a melhor forma de você conquistar um espaço na vida de alguém é você começar já demonstrando que essa pessoa tem valor para você. Olha o bingo aí, de milhões, né? Muita gente quer ter uma voz mais forte, quer ser ouvida, quer criar comunidade, né? Quer influenciar, né? Outras pessoas. Mesmo que seja positivamente, né? Só que o livro, ele traz um caminho diferente. Ele fala que a influência verdadeira não começa quando você fala mais. Ela começa quando você se conecta melhor, né? Quando alguém sente que você realmente se importa, essa pessoa naturalmente vai ficar mais aberta para te ouvir.
né? Então pensa numa conversa comum. Tem uma grande diferença entre alguém que vai falar com você apenas porque está precisando de algo e alguém que vai falar com você porque valoriza falar com você, né? A gente percebe essa diferença. É exatamente por isso que ser amável continua sendo uma das maiores forças nos relacionamentos humanos. É isso que o livro fala, que pessoas podem esquecer uma informação que você disse, mas elas dificilmente vão esquecer como que você fez elas se sentirem, né? É bingo, tá? É muito bingo aí. A fábula do sol e do vento deixa uma reflexão desse tipo, né? Que a força tenta obrigar, mas a gentileza não, a gentileza faz um convite, né? Quando tem pressão, tem resistência, mas quando tem respeito, você cria abertura. Então, a imposição, perdão, ela pode até conseguir uma resposta de momento, mas quando tem confiança, você vai construir uma relação que vai durar, né? Imagina você levar esse princípio para todas as áreas da sua vida. Nossa, imagina como que iam ser as suas conversas se você começasse elas com mais paciência, né? E os seus relacionamentos, se você buscasse compreender antes de convencer. Como que os outros iam reagir, percebendo que a sua primeira intenção agora é oferecer valor para eles? Como é que seria isso, né? Talvez, gente, pequenas mudanças vão criar grandes resultados, né? Então, você usar um tom mais gentil, uma mensagem mais cuidadosa, uma demonstração sincera, tá? Que você se interessa pela pessoa. São gestos pequenos que causam grandes impactos. A gente acha que não, mas causam. O livro ensina isso nesse capítulo, que relações extraordinárias, elas começam com atitudes simples, né? Mas feitas dentro da verdade de cada um. E o livro também ensina que num mundo que é cada vez mais rápido e cada vez mais digital, a humanidade ainda é mais valiosa, né? Porque ela está se perdendo. Então, quanto mais pessoas tentam automatizar os relacionamentos, mais importante vai ser você demonstrar o que nenhuma tecnologia consegue, né? Que é o cuidado, a sua presença, a sua generosidade, o seu respeito pelo outro. No final, gente, as pessoas, elas não se conectam com marcas, elas não se conectam com mensagens, informações, elas se conectam com pessoas, ok? Então, assim, essas perguntas todas que eu fiz agora foi para criar consciência em você, né? E é exatamente essa consciência que eu desenvolvo na Cartilha Mente de Ouro, para você prosperar, mas não só para conquistar o que você quer, mas você também prosperar na forma de se relacionar, né? Na maneira como você trata as pessoas, na qualidade das conexões que você constrói, na presença que você vai deixar em cada encontro que você tiver, certo? Na Cartilha Mente de Ouro, você vai aprender comigo a desenvolver uma mente mais consciente, né? Fortalecer a sua inteligência emocional e aprender os princípios que vão te ajudar a construir relações de confiança, né? Você vai aprender a sair do automático, se comunicar com mais intenção, criar conexões mais profundas, né? Desenvolver um comportamento mesmo que vai fazer as pessoas perceberem que recebem valor quando estão com você, né? E eu acho que isso que é sucesso verdadeiro. Não é só você ser conhecida, né? Você ser lembrada pela forma como você impactou a vida de cada um que passou pela sua vida, certo? E além da cartilha, ainda te dou um bônus que é o Cofre Dourado da Prosperidade com exercícios práticos, curtinhos, para você todo dia ir fortalecendo essa nova mentalidade que você está aprendendo a expandir aqui comigo. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, porque apesar do conteúdo ser pequeno, compacto, muito prático, ele foi feito à base de muito conhecimento e muito estudo. Então ali tem o coração de tudo que eu estudei
Entendeu? O mais importante tá ali e feito com muito amor e carinho, que eu acho que é o mais importante. Tá joia? Agora eu quero que você escreve aqui nos comentários qual atitude amável que você pode começar a praticar hoje para você fortalecer uma relação que é importante para você. Escreve aí, sempre tem uma atitude, tá? E antes de eu encerrar a aula, eu vou deixar o desafio da mente de ouro para vocês, porque não adianta você ter conhecimento se você não coloca ele em prática, né? Não faz sentido. Então tá na hora da ferramenta de transformação. Vou entregar o tijolinho da construção de hoje, ok? Eu quero que você escolha uma conversa que normalmente ia ser rápida ou automática. Perdão. Pode ser qualquer conversa, tá? Pode ser uma mensagem que você ia mandar para um cliente, uma conversa com um colega de trabalho, um contato qualquer que você normalmente só ia responder de forma objetiva, só que dessa vez você vai fazer diferente, tá? Antes de você responder, você vai pensar como que você vai poder transmitir mais consideração para essa pessoa nessa conversa. Então, você vai talvez fazer uma pergunta que a pessoa entenda que você está se interessando pela vida dela, né? Você vai demonstrar interesse verdadeiro por ela. Ou você vai responder ela com mais cuidado, né? Eu quero que você trate aquela pessoa como se você estivesse conversando com ela frente a frente, num encontro pessoal. Porque é diferente, né? Aí eu quero que você observe que a conversa vai mudar, né? A pessoa ela vai te responder diferente, porque vai surgir uma conexão mais humana ali. Depois eu quero que você volte aqui nos comentários e compartilhe com a gente, tá? Você vai aprender com isso que começar uma relação de forma amigável é simples, né? Só que apesar de simples, é transformador. Vai transformar completamente a maneira como as pessoas te enxergam. Não é como você enxerga, é como as pessoas te enxergam, ok? Bom, você já sabe, né? Aqui no Clube da Mente de Ouro não tem teoria vazia, aqui é vida real. Eu acho que o cachorro do vizinho quer competir hoje, porque hoje tá demais, hein? Olha, misericórdia. Mas vamos lá, vamos acabar a aula. Né? Vida real, é isso aí, vida real, é isso aí, ó, o cachorro, né? Então, ó, na conclusão do capítulo 4, você aprendeu que relações verdadeiras não começam com uma estratégia para chamar atenção, né? Elas começam sendo amável, ok? O livro te mostrou também que numa sociedade que cada vez é mais rápida e mais digital, a sua capacidade de demonstrar humanidade é cada vez mais importante, né? Você aprendeu que uma mensagem pode transmitir informação, mas só uma atitude sincera sua vai transmitir cuidado, certo? Você também viu que interesse e engajamento são coisas diferentes, né? Números, curtidas, respostas rápidas não significam confiança, né? Uma conexão profunda, ela surge quando você toca os valores da pessoa, respeita essa pessoa, né? Quando você cria uma experiência positiva para ela. A história do sol e do vento veio para te lembrar que a gentileza muitas vezes alcança aquilo que a força não consegue. Não é na base da força, ok? Então, pressionar gera resistência. Acolher cria abertura. Você também entendeu hoje que você não deve construir uma relação pensando apenas na resposta que você vai receber, né? Porque o verdadeiro relacionamento, ele vem quando a sua intenção é contribuir e não manipular, ok? Então, a partir de hoje, eu quero que você se lembre que cada conversa é uma oportunidade. Cada mensagem carrega uma intenção, né? Cada interação que você tiver pode fortalecer ou enfraquecer essa relação. Então, eu quero que você escolha começar com respeito, com generosidade.
Porque as pessoas, elas podem esquecer o que você falou para elas, mas elas não vão esquecer o sentimento que você deixou nelas. Ok? Ficou entendido? Então, a aula está terminando, mas a transformação que essa aula gerou continua na sua vida, tá? Então, eu espero você na próxima aula. Tem aula nova todos os dias, às 7 horas da manhã, não esquece, ok? E eu vou te lembrar sempre para terminar de que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. E é para isso que eu tô aqui, para ler essa página para você, ok? Um beijo grande no coração de vocês.